antes de existirem os reis sobre Israel, o povo era governado por líderes escolhidos por Deus, conhecido como juízes. O período de juízes iniciou-se após a morte de Josué e continuou até a coroação de Saul como rei em Israel. O livro de Juízes não fornece nenhum indício de quem o escreveu. Há quem diga que foi Samuel. Samuel, então, foi um dos últimos juízes, o último, que foi um líder especial que Deus levantou para resgatar o seu povo. O que acontecia nessa época? Os juízes, eles não somente supervisionavam os assuntos jurídicos, como a gente às vezes entende como é um juiz nos dias atuais. Mas a tarefa de um juiz incluía autoridade militar, autoridade administrativa, autoridade religiosa. No período deste livro dos Juízes, o cenário que Israel estava enfrentando, eu poderia citar como uma catástrofe espiritual. Uma catástrofe nacional em Israel. Mergulhe nesse cenário para você entender aonde Deus levantou uma mulher para florescer. A nação estava passando por alguns tumultos políticos, religiosos, até porque as nações ao redor guerreava, se levantava contra Israel. As tribos ainda estavam na conquista das terras. Havia uma guerra entre a tribo de Efraim, Benjamim, que por pouco quase foram exterminadas. E para não faltar ainda, o povo estava se rebelando contra Deus, com idolatria, com descrença. Aí o que Deus faz? Deus permitia julgamento sobre a nação, levantando uma opressão de outras nações que via e oprimia Israel. Aí quando o povo era oprimido, eles clamavam a Deus. Deus ouvia, levantava um juiz, eles mudavam por pouco tempo, mas depois novamente o ciclo começava. Eles se apostavam de Deus, eles se distanciavam de Deus, eles praticavam o que era errado, mas Deus, meus irmãos, tudo viu. E Ele continua sendo justo juiz. Ele não tem comunhão com o pecado, com a sujeira. Ele ainda e sempre será santo. A mensagem geral aqui do livro de Juízes é que Deus não deixa pecado impune. E a Bíblia vai relatar, no capítulo 4, que depois da morte de Eude, que era um juiz, eles começaram a fazer algo terrível. Eude, ele liderou Israel da opressão moabita. Ele matou o rei Eglon com uma espada escondida na sua coxa direita. Isso resultou para Israel uma grande vitória e uma paz por 80 anos. Mas quando Eude removeu os ídolos, ordenou que o povo adorasse somente Jeová, os israelitas obedeceram por um momento. Aqui eu abro um parênteses. Deus não quer o seu povo obedecendo por um momento. Tem que começar obedecendo, tem que permanecer obedecendo e tem que ir até o final obedecendo. Mas o povo novamente desobedece. Qual foi o resultado? Juízes capítulo 4, verso
verso 2 diz: por isso o Senhor os entregou na mão de Jabim, rei cananeu de Assó, e o comandante do exército Cícera, que habitava em Arosete Agoim. Por isso Deus os entregou na mão de Jabim. Foi uma permissão de quem? Imagine o cenário. O próprio Deus permite o seu povo passar pela uma opressão. Sabe por quantos anos? 20 anos. 20 anos da opressão, uma situação. 20 anos na bênção é outra situação. O povo estava sendo oprimida pelo rei cananeu. E os irmãos sabem muito bem que Canaã era um povo muito idólatra, um povo muito terrível. Canaã era constituída por várias cidades-estados. E cada uma delas era governada por um rei, conforme Josué capítulo 12. Só que Jabim aqui, meus irmãos, era um líder de uma confederação de reis. Jabim era rei cananeu de Assó. Eram muitos reis à sua disposição. Era algo muito grande. Assó era uma cidade muito importante, estratégica, poderosa. A sua localização tornava-se uma cidade-chave para o movimento político, comercial. E o comandante era perito em guerra. Imagine o cenário aonde Israel estava. Mas a Bíblia diz que se levanta uma mulher, uma palmeira debaixo de uma outra palmeira. Ela não olha para o cenário. Ela simplesmente floresce e segue instruções do Altíssimo. Ela não se inibe pelo poder colossal que Jabim tinha, um poder bélico impressionante no seu exército. Eles tinham mais de 900 mil carros de guerra. Israel não tinha nada, mas tinha uma mulher destemida, que conhecia Deus, que sabia quem era o Deus. E o que acontece? Deus permite que o povo do Senhor sofresse uma opressão psicológica. Imagine Pernambuco sendo invadida pelos Estados Unidos. Imagine Pernambuco cercado pelos Estados Unidos, poderoso, cheio de armas. E os tanques de guerra, esses carros eram considerados como tanques de guerra. Era uma parte de madeira, uma roda que tinha espada, matava todo mundo. Ficaram 20 anos. Era uma opressão violenta, com brutalidade, com exploração. E o povo desprotegido, o povo debilitado espiritualmente, o povo debilitado para a guerra. Não havia situação que mudasse aquilo. Mas foi justamente nesse cenário sombrio, de apostasia, que Deus levanta Débora para conduzir o povo. Arabanahaya. Ele levanta uma improvável, uma imperfeita, para guiar o povo. Eu não sei qual o cenário que você está inserido. Eu não sei qual é o cenário de terror, talvez, que você está inserida. Mas a semana toda você foi alimentada que você precisa florescer. É na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta.
sexta, era o sábado, era o domingo. Vai florescendo. Vai tendo atitudes que glorificam o nome do Senhor. Porque Deus está vendo. E ele começa a trabalhar. Por causa de uma mulher diante de um cenário de morte. Ele muda então a situação. Era uma mulher que tinha intimidade. No Salmo 92, 13 diz: o que estão plantados na casa do Senhor florescerão aonde? Nos átrios do Senhor. Na parte íntima. Ela tinha intimidade com Deus. Porque Deus então revela a ela a rota de escape. Revela a ela o momento certo. A estratégia certa para vencer a guerra. Quando Deus quer trazer um cenário novo, é porque Ele está levantando Déboras compromissadas a não se permitir corromper com o sistema da qual ela está inserida. Débora foi a única mulher a ocupar um cargo mais elevado. Ela exerceu liderança, aonde todas as pessoas a viam debaixo de uma palmeira. Ela poderia estar dentro de tendas de casa, mas ela tinha livre acesso a todos debaixo de uma palmeira. Entenda, Deus quer te usar na tua limitação, no teu pouco recurso. Seja diferente, faça a diferença, brilhe em você a luz do Espírito Santo. Não precisa pensar nos teus recursos. Os seus recursos vêm do alto. A beleza dela profetiza, esposa, uma mulher como você e como eu, que decidiu florescer em meio a um cenário de desastre, a um cenário de pessoas que estavam cegas, rebeldes, que estavam vivendo idolatrias, que estavam vivendo afastadas de Deus. Mas sabe qual foi o diferencial de Débora? Para ela permanecer de pé, florescendo e dando frutos. Ela confiava em Deus. Ela confiava em Deus. Ela confiava em Deus mesmo num cenário desfavorável. Ela confiava. Eu quero desafiar você. Vai acabar aqui o congresso. Tu vai voltar para a tua cidade. Tu vai voltar para a tua casa. No cenário que você está inserida. Pode estar